Dia 16 já retorna o Campeonato Brasileiro. Hoje é dia 4/7, no dia 16, mais ou menos daqui a umas 2 semanas, o Vasco volta a campo para enfrentar o Vitória. E no vídeo de hoje eu vou te falar como está esse elenco do Vasco na parada para a Copa do Mundo. Mudou algo? Não mudou? Qual é a minha expectativa? Como o técnico Bruno Lazzaroni pode montar o Vasco para essa reestreia diante do Vitória? Só é importante que tu deixe o like aí embaixo, que tu se inscreva no nosso canal e que tu compartilhe esse vídeo. Beleza? Agora sim, vem comigo. A verdade é que vamos ter muitos poucos reforços no Vasco para essa reestreia no Campeonato Brasileiro diante do Vitória. Pelo contrário, pode ser que tenhamos até um desfalque. Eu coloquei aqui o Andrés Gomes, mas pode ser que ele não esteja à disposição, dependendo se a Colômbia ainda estiver jogando a Copa do Mundo ou não. Interessante para a gente destacar é que o Andrés pouco está jogando na seleção da Colômbia, participou ali, se não me engano, de 5 ou 6 minutos só durante a Copa, está somente treinando, então acredito que caso a Colômbia seja eliminada, ele pode retornar e jogar normalmente, assim, com o restante do time, não está tendo um cansaço muscular, podemos dizer. O Andrés Gomes está treinando, claro, não teve as mini férias que os outros jogadores tiveram de 2 semanas, mas está treinando normalmente. Tá até com mais ritmo, a gente pode falar. Quem chegou no time do Vasco? Lateral esquerdo Paulinho foi contratado, já havia assinado um pré-contrato no início do ano, já chegou e está treinando com o restante do grupo. O Jair está retornando e provavelmente estará à disposição para jogar esse confronto diante do Vitória no dia 16. Mas o que o técnico Bruno Lazzaroni tem à disposição? Mudou alguma coisa no elenco do Vasco? Ninguém saiu. Tinha muitas especulações que teríamos uma limpa no elenco do Vasco, essa limpa não aconteceu porque não chegaram reforços. Então, se não chegam jogadores para repor essas saídas, você não vai liberar ninguém. Essa é a verdade. Mas vamos lá. O Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular, obviamente. Na lateral direita é essa briga de sempre entre Paulo Henrique e Puma Rodrigues. Eu prefiro o Paulo Henrique, dependendo do jogo, até porque eu acho que vai ser um jogo muito físico diante do Vitória. Então, assim, eu acredito que o Paulo Henrique pode ser mais útil do que o Puma nesse confronto. Na zaga, seguimos com o mesmo velho problema de zagueiro pelo lado direito, ou é o Cuesta ou é o Saldívia. Não tem muito para onde fugir, cara. O Vasco não conseguiu contratar um zagueiro pelo lado direito, não contratou ninguém ainda, na verdade, tirando o Paulinho. Então é Cuesta ou Saldívia novamente como titular. É óbvio que ainda tem tempo para contratar, só que o tempo tá passando, cara. Tá passando e é o que parece, as coisas não estão acontecendo. Na zaga pelo lado esquerdo teremos o Robert Renan como titular. O Vasco conseguiu renovar mais uma vez o empréstimo do Robert Renan até o final do ano para depois tentar comprar o zagueiro. Na lateral esquerda o Vasco tem o retorno importante do cuiabano inteiro fisicamente, bem fisicamente, e com isso o Lucas Piton volta a ser de fato o reserva. E o Vasco também ganhou a opção do Paulinho como reserva aqui da lateral esquerda, mas o cuiabano será o titular. Uma das peças mais importantes do Vasco, no bom momento que o Vasco viveu no Campeonato Brasileiro, o cuiabano foi muito importante. E aí a dupla de volantes do Vasco continua sendo o Barros e o Thiago Mendes. Tivemos a especulação do De Ossa, ao que parece estava fechado com o Vasco, mas o negócio está travado. Então a gente não sabe, vai ter o De Ossa, não vai ter para estreia. O que tem no momento é Barros e Thiago Mendes. Seria muito, muito bom se tivesse o De Ossa, porque é um baita de um jogador e ele elevaria demais o nível do meio de campo do Vasco. Mas, como não temos, é Barros e Thiago Mendes. Para jogar na ponta pelo lado direito, o Vasco tem o Adson, que vinha sendo titular. Tem o Marino, que ainda faz parte do elenco. Ele não jogou os últimos jogos porque estava machucado, mas ao que parece agora está inteiro fisicamente e está à disposição treinando normalmente. Mas o Adson é a opção como titular. Para ser o camisa 10 do Vasco, seguimos tendo a única opção, o colombiano Johan Rojas. Existem, né, pessoas que falam que ele está treinando muito bem, mas a gente precisa ver dentro de campo. Para jogar na ponta esquerda, pode ser que seja o Andrés Gomes, mas se não tivermos o Andrés Gomes, a gente tem as opções do David, a gente tem algumas opções assim que sabemos que não estão à altura e nem perto disso. A gente tem a opção do Nuno Moreira também para jogar na ponta pelo lado esquerdo, mas é um jogador de muito mais cadência, não tem a velocidade do Andrés Gomes. Cara, complicado, complicado. A torcer para que o Andrés Gomes esteja à disposição para esse jogo. E aí, para ser o centroavante, o Vasco segue com as suas opções de Spinelli e Brenner. Nenhum dos dois conseguiu render aquilo que eles vinham rendendo antes de chegar ao Vasco. O Spinelli não conseguiu ser o mesmo goleador, até fez alguns golzinhos e tudo mais. O Brenner estava vivendo uma fase muito ruim, a torcer para que ele tenha recolocado a cabeça no lugar, esteja melhor fisicamente, com mais ritmo e que possa ajudar o Vasco.
que foi um jogador que custou caro aos cofres do clube. Mas basicamente é isso que o Vasco tem. Para a opção de volante, também teria o Jair. Mas aí o Jair tá sem ritmo de jogo. O Jair está, pô, cara, praticamente aí um ano parado, né, sem jogar. Então, obviamente, ele não vai de cara assim como titular. Vai saindo aos poucos do banco de reservas, até para não queimar etapas. Mas essas são as opções do Vasco no momento. É triste, mas é a realidade. Esperávamos reforços nessa janela. Ah, e para completar, o Bruno Lazzaroni é o técnico. E eu acredito que o Bruno Lazzaroni vai buscar ter um modelo, uma ideia de jogo muito parecida com a que tinha o Fernando Diniz, que foi o técnico que ele mais trabalhou assim no Vasco, o Bruno Lazzaroni, né? Ele acabou ficando no Vasco, o Fernando Diniz até queria levar ele pro Corinthians, ele preferiu ficar no Vasco. Então eu acredito que ele pode buscar um modelo de jogo parecido com o que tinha o Fernando Diniz e o Bruno Lazzaroni. Mas é óbvio que a gente não tá lá nos treinos para saber. Hoje até tivemos um jogo treino do Vasco contra o Boa Vista, 4 tempos de... O jogo foi dividido em 4 tempos e os 2 primeiros tempos foram jogados com os profissionais de fato e depois entraram os jogadores do Sub-20 do Vasco. Nos 2 primeiros tempos o jogo terminou empatado em 0-0 e assim que entraram os Sub-20 do Vasco, o jogo terminou em 2-1 pro Vasco no geral. Mas é isso, cara, são as opções que temos no momento, não tem muito o que fazer, volto a repetir, é frustrante, é complicado, é torcer para que nesse pouco tempo que resta até a partida contra o Vitória, o Vasco consiga se reforçar, pelo menos com o zagueiro pelo lado direito, pelo menos trazer mais alguma opção para o meio de campo, também do meio para frente. Essa é a nossa expectativa. Comenta embaixo a expectativa de vocês para essa volta do Campeonato Brasileiro, que o Vasco precisa vencer muito para sair da zona de rebaixamento. Tem um jogo dificílimo contra um Vitória que não perdeu ainda no Barradão nesse ano de 2026. Eu fico nessa, abração do Frentesco, nós fui.